Estamos vivendo uma geração que já não sabe mais o que é fé, já não sabe mais em quem tem fé. Enquanto eu escrevi essa palavra, Deus colocava algumas coisas no meu espírito também. O tema dessa palavra hoje, eu quero ministrar ela muito rápido, bem rápido, porque o nosso horário está avançado, vou ter que correr. Mas é resgatando a fé em minha casa. Fala comigo, resgatando a fé em minha casa. Se há algo, queridos, que nós temos buscado nesses dias como casa pastoral, como uma casa profética, como uma casa apostólica, e agora eu não estou falando dessa casa aqui, eu estou falando da minha casa, onde eu convivo com a minha esposa, onde eu convivo com a minha filha. Nós temos procurado ser uma casa de fé. Nós temos procurado ser uma casa de amor. Nós temos cultivado, trabalhado para que a nossa casa não seja simplesmente uma casa de religiosidade, uma casa religiosa, mas sim uma casa de fé, uma casa de amor. E, como eu falei, nós estamos vivendo um tempo onde se perdeu o sentido da fé. As pessoas têm colocado a fé em muitas coisas. Hoje, quando nós falamos de fé, as pessoas pensam que fé é simplesmente ver alguém vindo para a igreja, vindo para o culto, então essa pessoa é uma pessoa de fé. E não é isso. Eu creio que nós precisamos cultivar a fé em nossas casas. E enquanto eu escrevi essa palavra, o Senhor me fez lembrar de quando eu era mais jovem. Não que eu seja velho. Isso não faz muito tempo atrás. Mas para quem não sabe, eu sou filho de pastor e vivi numa casa pastoral também. Vivi na igreja. E algo que me impressionava no meu espírito é que eu conheci muitas pessoas, muitos irmãos de idade avançada, muitos senhores, muitas senhoras, que vinham e adoravam o Senhor e frequentavam a igreja. E essas pessoas tinham uma fé tremenda. Eu não sei se você é desse tempo, mas antigamente, quando o filho de um crente ficava doente, as pessoas não levavam primeiramente aos médicos. As pessoas traziam essa criança para a igreja para que pudessem orar. Ou se elas não traziam para a igreja, elas mesmas, os pais, dobravam seus joelhos em casa e oravam pelos filhos. Porque essas casas eram casas de fé. E nós vivemos em um tempo totalmente contra isso, contrário a isso. E eu lembro que quando eu era criança, como eu falei, o que mais me impressionava nessas pessoas, essas senhoras, nesses velhinhos, é que muitas vezes eles não tinham estudo, muitas vezes eles não tinham conhecimento, muitas vezes eles não tinham dinheiro, mas eles tinham uma fé inabalável. Muitas vezes nós víamos, quando eu vi o meu pai falar muitas vezes, que as pessoas vinham de cavalo para a igreja. Eu não sei se você é desse tempo. Ou vinham de carroças para a igreja. Ou vinham de bicicleta para a igreja. Vinham de lugares distantes. Porque eles tinham fé. Porque eles amavam a Deus. E quando nós olhamos para a nossa geração, nós vemos que estamos totalmente corrompidos. Hoje, se não temos alguém para dar carona, nós achamos um motivo para não vir, às vezes. Hoje, se está muito calor, eu não vou porque não tem ar-condicionado na igreja. Se está muito frio, eu não vou porque não tem porta e vai bater um vento e vou ficar gripado. Fala comigo assim, precisamos aumentar a fé em nossas casas. E nós ficamos esperando que alguma coisa aconteça para que possamos ficar em casa. Arrumamos qualquer coisa para fazer, mas dizemos que surgiu alguma coisa. E quando eu olho para a nossa geração, queridos, entendo que muitas coisas estão influenciando nesse tempo. E sabe, o tempo está passando.
Fale para quem está do seu lado, fala assim, o tempo está passando. E a incredulidade está aumentando a cada dia mais, cara, em nossa geração. A incredulidade está aumentando a cada dia no mundo, cara. Porque o mundo está sendo influenciado nesse tempo. E o pior que isso, o pior que você vê o mundo sendo influenciado pela incredulidade, é você ver crentes, cristãos, sendo influenciados e caindo na incredulidade. Quando você vai estudar essa palavra incredulidade, uma das traduções dela é a mais básica, que tem a falta de fé religiosa, mas é que eu quero me deter nessa noite e falou muito comigo, incredulidade, a tendência de quem não se deixa facilmente convencer. Fala comigo assim, tendência de quem não se deixa facilmente convencer. E sabe, queridos, e nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas não se deixam convencer. Às vezes as pessoas elas defendem algo que elas não têm argumentos para defender. Mas por elas acreditarem naquilo tão cegamente, elas continuam seguindo aquilo. Isso em várias áreas da nossa vida. Esses dias eu assisti um vídeo. E esse vídeo falava de política. Quem acompanha a política aqui, diga amém. A igreja também foi chamada para se envolver na política, queridos. Nós temos que orar pelos nossos governantes. Nós temos que clamar pelos nossos governantes. Amém? Nós temos que orar pelas nossas autoridades. E nesse vídeo que eu assistia, aquele moço que estava gravando o vídeo, ele fazia uma pergunta para outra pessoa. Por que você segue determinada pessoa? Ah, eu sigo porque eu sigo. Mas você já leu algum livro dessa pessoa? Não. Você me indicaria algum livro dessa pessoa? Não. Você não conhece essa pessoa? Na verdade, eu não conheço. Mas você segue ela? Sim. Mas e se eu te apresentar algo diferente? Não, eu sigo isso. E as pessoas estão presas e não conseguem ser convencidas. Não se deixam ser transformadas. Sofrem do espírito, muitas vezes, o espírito de Gabriel. Alguém já ouviu falar do espírito de Gabriel? Eu nasci assim. Eu vivi assim. O que mais? Vocês conhecem o hino, né, gente? Porque não se deixam ser transformados pelo Espírito de Deus. E sabe o que isso tem gerado? O espírito do orgulho. Está trabalhando forte nesse tempo. Amém? Fala comigo assim, espírito de orgulho. Está trabalhando forte nesse tempo. As pessoas estão tão fechadas para aquilo que acreditam, e o pior, acreditam em algo que não foi o Espírito Santo de Deus que os mostrou. Às vezes dentro da igreja nós vemos pessoas que não conseguem ser convertidas pelo Espírito Santo. Pessoas que não conseguem se deixar ser trabalhadas pelo Espírito Santo. Não se deixam ser convencidas por Ele. Estão sendo convencidas por coisas. Por tantas coisas. Esses dias eu ouvi algo que me deixou impressionado, queridos. Se nós formos fazer uma comparação dos nossos jovens, quem é jovem aqui, diga amém. Amém. Se um jovem muçulmano entra na faculdade, ele sai da faculdade muçulmano. Amém? Amém. Se um jovem cristão entra na faculdade, 3 meses depois, ele já não sabe mais o que ele está seguindo. Ele já perdeu a sua fé em Jesus. Porque nós não cultivamos e não preservamos casas de fé. E sabe que nós somos uma geração que caminha muito conforme a moda. Existe moda para tudo. Se hoje inventarmos uma moda de que podemos usar um boné nos ombros, semana que vem vai estar todo mundo usando os bonés nos ombros. Sim ou não? Sim. Porque somos facilmente influenciados pela moda.
Sabe, queridos, as modas do mundo são facilmente aceitas, mas as modas de Deus são facilmente rejeitadas. Sempre será assim. As modas que o mundo nos oferece são facilmente aceitas, mas os mandamentos, a lei de Deus, a graça de Deus, aquilo que Deus quer que nós façamos, são facilmente rejeitadas. Porque ainda opera dentro de nós um espírito chamado orgulho. Porque ainda opera dentro de nós um espírito chamado falta de convencimento. Amém? E isso, de alguma forma, tem cegado as pessoas, tornando-as seguidores de rituais e influências, e os estão tornando pessoas incrédulas para enxergar a realidade de Deus. Fala comigo, se nós precisamos vencer o espírito de influência maligna. Eu quero que você abra as escrituras, abra sua Bíblia no livro de Daniel, no profeta Daniel. Daniel, capítulo 1, quem achou, diga amém. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Queridos, eu estava conversando com a pastora esses dias em casa. Nós falávamos, nós precisamos resgatar as Bíblias de papel. Lembra das Bíblias de papel? Quem tem Bíblia de papel é Jesus, cara. Glória a Deus pela sua vida. Vamos fazer uma campanha aqui na casa, né? Vamos começar a trazer nossas Bíblias de papel. Se você não tem, vai comprar, querido. Não vai parecer que aquela que você ganha na escola de graça. Não, compra uma de verdade. Só o Novo Testamento. Salmos e Novo Testamento. Né? Amém? É tão legal, né? Quando nós usamos Bíblia de papel. Quem achou, diga amém. Amém. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então o rei ordenou que as penas, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abdinego. Agora preste atenção nesse versículo. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Amém? Pode fechar ou desligar a sua Bíblia. Quem já conhece essa passagem? Essa passagem fala de um rei, Nabucodonosor, e fala de Judá. E a Bíblia fala que Judá agora foi levado em cativo. E agora eles estavam sob o domínio da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou que as suas autoridades, seus oficiais fossem lá. E do meio deste povo recolhesse pessoas, jovens que fossem inteligentes, pessoas que fossem cultos, pessoas que fossem perfeitos. Então aparecem essas 4 personagens da Bíblia: Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego.
Agora, o que mais me encanta, queridos, nessa passagem, na vida desses homens, mais propriamente na vida de Daniel, é que Daniel não estava somente rejeitando a sua cidade. Melhor, não estava sendo apenas levado em cativo àquele lugar. Mas Daniel, amém, estava rejeitando a comida. Estava rejeitando tudo aquilo que o rei tinha lhe oferecido. Os manjares do rei. E enquanto eu li essa passagem, queridos, ela tem tudo a ver com essa palavra. Porque Daniel cresceu e foi criado num lar de fé. Daniel cresceu e foi criado numa casa de fé, numa casa de amor. Por isso que quando ele chegou em outro ambiente, por isso que quando ofereceram coisas, ofereceram manjar para Daniel rejeitou. E sabe, queridos, talvez você esteja olhando para esse texto e falando assim, Daniel rejeitou um alimento. Queridos, Daniel não rejeitou apenas o alimento. Daniel colocou a sua vida em risco. Daniel colocou a sua vida em perigo. Porque você negar a comida para alguém, cara, não é a mesma coisa que você negar algo que um rei te oferece. Naquele tempo, amém? Os reis, assim como hoje, cara, o que eles falavam era lei. O que eles ordenavam era lei. O que eles mandavam era executado. Mas Daniel, quando olhou para essa situação, eu acho que Daniel pensou, eu nasci numa casa de fé. Eu nasci num lar de amor. Eu nasci numa casa de fé. Eu não posso me assentar na mesa do rei. Eu não posso desfrutar disso, porque isso desagrada ao meu Deus. Fala comigo assim, Daniel não estava somente rejeitando uma refeição. Ele estava colocando a sua vida em risco. Agora pergunta para nós, será que temos a coragem de colocar a nossa vida em risco para rejeitar coisas que nos distanciam do Senhor, que nos distanciam da sua vontade, que nos distanciam do seu propósito? Estamos vivendo numa geração, queridos, como eu falei, cheios de crentes que vêm na igreja, mas que não conseguem se abster dos pecados. Não conseguem rejeitar os manjares do mundo. Não conseguem rejeitar os manjares que o sistema, que a corrupção, que o mundo oferece. Daniel foi criado num ambiente de fé. E sabe, queridos, e quando nós somos gerados num ambiente de fé, o maior risco para nós não é morrer. Quem tem medo de morrer? Ninguém tem medo de morrer? Glória a Deus. Fala comigo assim, quando somos gerados. Mais forte, quando somos gerados num ambiente de fé, o maior risco para nós não é morrer. O maior risco para nós é desobedecer. Se Adão entendesse isso e Eva entendesse isso, eles não teriam comido do fruto proibido. Porque comer do fruto proibido gerou uma morte espiritual na vida deles. Comer do fruto proibido, comer daquilo que não deviam comer, não fez com que eles morressem fisicamente, não. Mas fez com que eles perdessem a maior vida. A única vida que importa. E muitas vezes nós estamos assim, estamos sendo influenciados, a igreja, amém, está sendo influenciada. Há uma influência maligna que precisamos vencer. Há uma influência maligna, cara, sobre os nossos filhos. Sabe o que mais eu tenho amado nesses dias lá em casa? E nós damos risada cada vez que acontece isso, cara. Não tem um dia, cara. Não tem um dia, pastor, que a nossa filha não chega na nossa cama e não fala, pai, vamos orar? Não tem um dia. Ou nós chamamos ela para orar e oramos junto com ela, ou ela nos chama para orar todos os dias. Ela fala, papai, mãe, nós não vamos orar? Se nós queremos criar uma casa de fé, precisamos ensinar nossos filhos a orarem. Se nós queremos
que a próxima geração seja uma geração de fé, precisamos orar pelos nossos filhos todos os dias. Você precisa sentar com seus filhos todos os dias e ensinar eles a orar. Nós damos risada lá em casa, gente. A Laura ora por tudo, cara. Ela ora pelos filhos de vocês. Às vezes ela esquece de orar por vocês. Mas ela ora por todas as crianças que tem na igreja. Ela começa a orar pelo gato, pelo cachorro, pelo passarinho. Ela começa a orar por tudo, cara. Nós olhamos um para o outro, assim, começamos a aquela vontade de dar risada. Mas por dentro de nós há uma alegria, queridos. Saber que todos os dias ela nos procura para orar. Saber que todos os dias ela sai da sua cama preocupada, pai, mãe. É agora que nós vamos orar? Já podemos orar? Precisamos cultivar, precisamos transformar as nossas casas em casas de fé. Você, pai e mãe, você precisa ensinar os seus filhos a orar. Você, pai, você, mãe, você precisa ser um homem de adoração. Uma mulher de adoração. Um homem de oração, uma mulher de oração. Você precisa ser um homem que chega na sua casa e não olha somente para aquilo que está errado, não. Existem muitos homens que chegam nas casas e começam a apontar os defeitos. Não, nós não fomos chamados para apontar os defeitos. Nós somos chamados para liberar palavras proféticas. Mulheres, vocês foram chamados para abençoar os seus maridos. Enquanto seus maridos estão trabalhando, ore por ele. Às vezes eu vejo que os casamentos estão com problemas. E eu falo assim, qual que é o maior problema? Nosso problema é financeiro, pastor. É financeiro? O marido está trabalhando, amém? E o que você tem feito na sua casa? Não tenho feito nada. Por que você não tem orado pelo seu marido? Por que você não tem clamado por ele? Por que você não tem abençoado ele na sua empresa? Para que ele seja um bom funcionário, para que ele seja abençoado naquele lugar, para que ele seja visto naquele lugar como homem de Deus e as portas se abram naquele lugar. O que temos feito? Será que temos tido casa de fé? Casas de amor? Será que temos gerado esse ambiente em nossas casas? Ou temos gerado um ambiente de brigas? Ambiente de contendas? Que ambiente temos gerado em nossa casa? Que ambiente temos gerado em nossos lares, em nossos quartos? Que ambientes temos gerados? Hoje eu falava com o Ministério de Louvor. O Ministério de Louvor, e você que tem chamado na música, o teu ministério não começa aqui num palco, num altar. O nosso ministério começa no nosso secreto. O nosso ministério começa enquanto ninguém está nos vendo. Jesus durante 18 anos foi treinado, ninguém o via, ninguém o reconhecia. Mas enquanto ele estava passando por esses 18 anos, ele estava sendo treinado para os 3 anos de ministério que ele teve. O problema nosso é que nós queremos ter 18 anos de ministério, mas nos preparamos 3 dias. 3 meses. E o Senhor tem nos chamado para fazer a diferença na terra, queridos. O Senhor tem nos chamado para não nos assentar e não desfrutar de banquetes, de manjares que não é para nós. Muitas casas têm sido influenciadas pela televisão, muitas casas estão sendo influenciadas pela internet, muitas casas têm sido influenciadas por tantas coisas que nos tiram do propósito do Senhor. E isso tem trazido, tem gerado uma incredulidade em nossas vidas. E isso, se não for sanado, vai gerar uma incredulidade em nossos filhos. Você que é pai, você precisa acompanhar o que o seu filho assiste na internet, no celular. Amém? Você precisa entrar lá e ver o que ele está assistindo. Porque talvez ele esteja sendo ministrado por coisas que depois vai gerar uma incredulidade nele. Aí você vai olhar para o teu filho e você vai falar: filho, mas você não tem mais vontade de ir para casa? Não, eu não tenho. E logo você também vai perder a vontade de vir para casa do Senhor. Porque a incredulidade vai começar a entrar, se você não sarar isso. Eu gosto muito de um texto que está lá em Provérbios 22, 5 e 6. Se você quiser abrir, pode abrir. Provérbios 22, 5 e 6.
No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a sua própria vida deve manter-se longe dele. Agora o versículo 6 ele fala: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Amém? Devemos colocar os nossos filhos no caminho. Devemos ensinar os nossos filhos o caminho. Devemos ensinar a eles o que é certo e o que é errado. Como eu falei, devemos orar todos os dias por eles e com eles. Devemos ensinar a palavra a eles. Não pensem, queridos, que a salinha ali é responsável. Os professores da salinha são responsáveis por educar o seu filho. Eles serão educados nas suas casas. Eles serão transformados em suas casas. Amém? Fala comigo assim: um ambiente não pode mudar a configuração original que está dentro de nós. Sabe o que nós temos mais visto nesse tempo? São crentes que mudam conforme o ambiente. Quando elas estão na igreja, elas são santas. Uau, pastor, que lindo! Elas falam amém, elas falam glória a Deus, elas cantam ao Senhor, elas louvam ao Senhor, mas quando elas estão em ambientes diferentes, elas não conseguem se comportar como cristãos. Quando elas estão lá na rodinha dos amigos, elas são influenciadas. Quando elas estão na rodinha da mentira, elas começam a mentir. Quando elas estão na rodinha das drogas, elas começam a usar aquilo. Quando elas estão nas rodinhas, amém, ilícitas, elas começam a se influenciar por aquilo. Porque ainda são influenciadas. Porque ainda são influenciadas pelo Espírito maligno. Olha para quem está do seu lado e fala assim: nós não fomos chamados para ser influenciados. Fomos chamados para influenciar. Eu já fui influenciado, queridos. Eu já contei para você no testemunho. Quando eu era adolescente, eu estudava na terceira série. Eu lembro que os meus colegas todos falavam bem de seus pais. E um falava que o pai tinha um carrão, o outro falava que o pai tinha outro carrão. E eu lembro que perguntaram para mim: qual carro teu pai tem? E eu menti. E meu pai tinha uma Belina naquela época. Não sei se alguém conhece a Belina, já ouviu falar. Tinha uma Belina marrom, cara. Era feia, cara. E quando me perguntaram que carro teu pai tem, eu falei: meu pai tem um Vectra. Naquela época a Vectra era... Meu Deus, quem tinha o Vectra naquela época era um carro. Até o dia que meu pai, antes de me buscar na escola, porque ele não ia me buscar, ele trabalhava, normalmente ele não ia. Mas aquele dia ele estava em casa e ele foi me buscar. Mas antes de me buscar, ele passou no mercado, em Paratoso, ali na Vila, não sei se alguém conhece. Ele teve um tiroteio, cara, naquele dia. Meu pai encostou o carro, entrou, começou um tiroteio na frente do mercado, fecharam as portas do mercado, e o pior, usaram a Belina do meu pai como escudo. E daí, deu 5h30, bateu o sinal, eu estava saindo faceiro, falei: eu vou embora. A hora que eu vejo meu pai de Belina, cara. O pior, a Belina parecia uma peneira, tava cápsula de bala por todos os lugares. Você não sentava no banco, sentava nas cápsulas. Mas depois de um tempo, queridos, eu aprendi. Se eu tivesse falado que meu pai tinha uma Belina desde o começo, eu não teria passado aquela vergonha. E às vezes nós queremos mudar, mentindo, sabe por quê? Fala para quem está falando assim: mentimos porque queremos ser aceitos. Não, mano. Você está numa rodinha ali, aí alguém está falando de algo, você é o único que não falou. Você é o único que não tem. Você é o único que é ruim. Você é o único que é falho. As outras pessoas são todas perfeitas. Mas porque você precisa agradar as outras pessoas, você fala: não, eu também sou assim. Eu uso também. Não, você pode fazer isso. Claro que eu posso. Daqui que eu faço isso. Porque não sabemos falar não quando precisamos falar não. Assim como Daniel precisou falar não,
Daniel falou assim, eu quero que você faça um pedido para o rei. Posso pedir uma coisa? Eu não quero comer isso aqui. Porque se eu comer isso aqui, para mim não vai me fazer bem. Amém? Fala assim, somos frutos daquilo que comemos. Se você come mal, você vai ter problemas de saúde. Se você come bem, você vai ter uma saúde boa. O problema de Adão e Eva é que eles comeram o que não podiam comer. Amém? E sempre que nós comemos aquilo que não podemos, que não devemos, passamos mal. Passamos mal. E Daniel não queria passar mal por isso, queridos. Sabe, queridos, o ambiente ele não pode mudar a configuração original que está dentro de você. Tem uma configuração dentro de você. Amém? Eu quis usar essa palavra, configuração, porque isso é tão legal, né? Hoje de manhã nós viemos ensaiar aqui com os meninos. E estávamos com uma configuração do som toda desenhada. E os meninos começaram a mexer no som, começaram a mexer, daqui a pouco eles deletaram, cara, essa configuração. E o som ficou horrível. E eu falei, vocês querem matar nós? Fala para quem está falando, se você tem uma configuração original dentro de você. Você carrega uma vida aí dentro. Amém? Cara, eu carrego uma vida. Sabe qual que é a diferença entre Daniel e o povo de Israel no céu do Egito? Eu gosto de falar isso, queridos. É que Daniel, preste atenção. Daniel tinha algo dentro dele, amém? Daniel carregava uma vida. E quando Daniel precisou entrar, foi levado até a Babilônia, Daniel continuou carregando aquilo que ele tinha dentro. Daniel não se deixou ser influenciado por aquilo que ele estava vivendo, por aquilo que estava à sua volta. O problema do povo de Israel é que eles também carregavam algo dentro deles. Daniel mudou de ambiente, mas não mudou a configuração. O povo de Israel mudou de ambiente, mas não mudou a configuração. Enquanto eles estavam caminhando, sendo levados para aquilo que Deus queria, sendo conduzidos por Deus para a terra prometida, ainda assim eles continuavam desejando o seu passado. Ainda assim eles desejavam o pecado. Ainda assim eles desejavam viver no mundo, viver no Egito. Sabe o que isso significa, queridos? Fala para quem está falando assim, não importa. O ambiente que você vive. Ah, pastor, mas eu vivo lá na favela da Rocinha. Se você crê que você carrega uma vida dentro de você, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Amém? Ah, pastor, mas eu moro no Batel. Se você não carregar a sua vida, a vida que você recebeu, se você não desfrutar dela, se você não cuidar dela, você vai ser a pessoa mais infeliz do mundo. Não se trata de ambiente, não se trata de lugar, se trata de configuração que há dentro de nós. Amém? Então pode mudar o ambiente, pode mudar a situação, as pessoas, cara. Cara, e sabe que como eu falei no começo, sabe essas pessoas, esses velhinhos, essas senhoras que serviam o Senhor antigamente, que servem o Senhor ainda hoje? Sabe qual que mais me impressionava nelas, cara? Que às vezes elas estavam com um filho nas drogas, elas estavam com um problema de enfermidade em suas casas, às vezes elas estavam enfermas, mas elas não paravam de servir o Senhor. Elas não se deixavam manipular, influenciar pelas circunstâncias, pelas situações que estavam à sua volta, não. Elas continuavam servindo ao Senhor e amando ao Senhor acima de todas as coisas. E a incredulidade não é algo que está afetando, como eu falei, apenas as pessoas de fora. Existem cristãos incrédulos porque não se deixam convencer. Fala comigo assim, convencer. Sabe o que significa essa palavra convencer? Essa palavra convencer, ela é a junção de duas palavras, convém e vencer. O que é eu não me deixar convencer? Amém? Convém vencer. O Espírito Santo precisa vencer aquilo que nos convém. O Espírito Santo precisa vencer aquilo que te convém. O Espírito Santo precisa vencer aquilo que você acha que é melhor para você. Aquilo que você tem tanta vontade de fazer na sua carne, no seu humanismo, para que Ele possa te conduzir conforme a sua vontade. Precisamos ser convencidos. Muitas pessoas estão cheias de argumentos. Cara,
É a pior coisa que tem quando você vai conversar com alguém que ela está cheia de argumentos. Não, pastor, mas eu sei, eu já fiz isso e não deu certo. E eu tentei isso, e eu conheço a Bíblia, e eu fiz isso, e eu faço isso. Pessoas cheias de argumentos, que não se submetem à vontade de Deus, que não se submetem a serem transformadas por Ele. E a pior coisa que tem é tentar convencer alguém que está cheio de argumentos e cheio de si mesmo. Porque por mais que você se esforce, essa pessoa rejeitará ser convencida. Você já conversou com alguém? Às vezes você vai querer ensinar algo para alguém e ela já acha que sabe tudo. Às vezes você está lá no trabalho e fala, querido, se você fizer assim, dessa forma, você vai facilitar para você. Não, eu aprendi assim, deixa que eu faço assim. Olha, querido, por que você não trata a sua mulher melhor? Porque se você tratar a sua mulher melhor, eu creio que vai haver uma transformação assim. Não. Dentro de si ela fala, não. Do jeito que tá bom. Pessoas cheias de argumentos. Cheias de respostas. Abra comigo em Filipenses. Já vamos finalizar. Eu quero só falar um ponto, não vamos falar todos. Como eu posso ser livre do espírito de incredulidade? Quantos querem saber? Como eu posso ser livre do espírito de incredulidade? Filipenses 2, 5 e 7. 5 até o 7. Diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser o igual a Deus. Não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Fala comigo, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Sabe qual que é o segredo, queridos, para você ser livre desse espírito de incredulidade? É você conseguir se esvaziar de você mesmo. Como eu posso, pastor, fazer com que a minha casa seja uma casa de fé? Como eu posso fazer com que eu tenha mais fé no Senhor? Esvazie-se de você mesmo. Esvazie-se da força do seu braço. Esvazie-se dos seus conhecimentos pessoais. Esvazie-se. Jesus, para poder cumprir a missão dele aqui na terra, a Bíblia diz que ele teve que se esvaziar. Mesmo que ele era Deus, mesmo ele sendo Deus, ele teve que se esvaziar dessa posição, para que o Senhor pudesse usá-lo da melhor forma. Muitas pessoas não conseguem ser usadas por Deus. Muitas pessoas não conseguem ser transformadas por Deus. Por quê? Porque são cheias de si mesmo. Como eu falei, cheias de desculpas, cheias de argumentos, cheias de pecados, cheias de tantas coisas, cheios de informações. Não conseguem mais acreditar em Deus. Por quê? Porque são cheias de informações. Elas acreditam mais no Facebook, acreditam mais no Instagram, acreditam mais na Folha de São Paulo, acreditam mais na Revista Veja, acreditam mais não sei o que lá. E acreditam muito pouco na palavra de Deus. O segredo para entendermos o que Deus quer é nos esvaziar. Porque ninguém pode encher aquilo que já está cheio. Amém? Quantos aqui querem ser cheios do Espírito Santo? Por isso, cara, que todos os dias nós precisamos nos esvaziar. Deus, Espírito Santo, hoje eu estou vazio de novo. Eu quero ser cheio, Senhor. Porque às vezes nós nos achegamos à casa de Deus e as pessoas olham para... Eu olho para alguns e falo, cara, esse cara, pelo jeito dele, já deve estar cheio. Porque ele não busca, ele não ora, ele não canta, ele não lê a palavra, ele não faz nada. Então, no mínimo, ele já está cheio. Na verdade, ele está cheio de orgulho, queridos. Na verdade, ele está cheio de incredulidade. Ele está cheio de orgulho. E Deus não consegue encher. Deus não consegue encher aquilo que já está cheio de coisas erradas. Ele precisa esvaziar, amém? Quantos querem nessa noite ser esvaziados para que Ele possa nos encher? Eu quero finalizar dizendo que
Quando uma pessoa não é convencida, ela começa a ser governada pela incredulidade. E a incredulidade é o resultado de quem não foi convencido. Qual era o grande problema dos religiosos do tempo de Jesus? Qual era o grande problema daquelas pessoas que estavam à volta de Jesus, mas não se convertiam, não o reconheciam, não acreditavam? Era que eles eram incrédulos. Eles não se deixavam convencer pela palavra de Jesus. Eles não se deixavam convencer pelo Espírito Santo de Deus. E a incredulidade é rejeitar a ação do Espírito em nossas vidas. Temos fé, mas nós não conseguimos vencer as nossas perseguições, não conseguimos vencer as traições, não conseguimos vencer os desafios da nossa vida. Quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Quem tem fé aqui? Quem reconhece que é uma pessoa de fé? Diga amém. Amém. Então Deus espera mais de você, queridos. Ter fé não é você vir para o culto. Ter fé não é você ir para uma praça. Ter fé é você permanecer firme na palavra enquanto seus problemas estão desmoronando em volta de você. Ter fé é você não desistir quando todo mundo está falando para você parar. Ter fé é você não desanimar quando você olhar para a sua carteira, para a sua conta bancária e você não vê um centavo. Ter fé é isso. Se eu pudesse, eu traria um vídeo dos crentes, dos cristãos que são mortos. Porque aquilo é ter fé. Fé, amém? Não é nós virmos para a igreja, convidarmos as pessoas para ir num culto, num grupo. Não é evangelizar, não. Fé é nós darmos a nossa vida por amor ao Evangelho. Fé é nós não abandonarmos a cruz mesmo que estejamos vivendo dias terríveis. Eu creio que o Senhor quer levantar uma geração de fé nessa terra. Sabe por quê? Porque se nós não tivermos fé, nós não conseguiremos prosseguir. O último texto que eu quero ler agora, sério, Mateus 24, 3. Quem achou? Mateus 24, 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: cuidado, que ninguém nos engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o anúncio das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Uau! E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão muitos. Agora preste atenção nesse versículo. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar, aquele que não desistir, aquele que perseverar até o fim, será salvo. E eu quero fazer parte daqueles que vão perseverar. Eu quero fazer parte daqueles que, quando todo mundo estiver dizendo, cara, eu quero perseverar. Enquanto todos estão olhando para essa geração e falando, cara, essa geração não tem mais jeito, esse negócio de igreja não tem mais jeito, cara, nós cremos que a igreja é assim. A igreja tem jeito. Nós temos jeito, amém? E o nosso jeito é se tornar parecidos com Cristo a cada dia.
Eu quero desafiar você nessa semana, queridos. A partir dessa semana, que a tua casa se transforme em uma casa de fé. Que os homens, quem é homem que diga amém? Amém. De verdade. Amém? Quero ver um homem, amém grosso, vamos lá. Amém. Amém. Que a partir de hoje vocês assumam as suas responsabilidades dentro do lar, como sacerdotes. Às vezes eu vou conversar com os homens e falo, vocês estão orando? Ah, pastor, minha mulher me ama de oração. Eu falei, não, eu estou perguntando se você está orando. Homens, não esperem que as mulheres orem. Vocês precisam buscar elas para orar. Posso ouvir um amém por isso? Amém. Homens, não esperem que os seus filhos te procurem para orar. Vocês devem procurar eles para orar. Amém. Mulheres, aproveitem enquanto seus maridos não estão em casa e orem por eles. Mas orem, busquem ao Senhor. Transformem suas casas em casas de fé. Sabe por que eu estou aqui hoje? Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque a minha casa foi uma casa de fé. Sabe por que muitos estão aqui hoje? Porque suas casas foram ventres de fé. E vocês precisam dar continuidade nisso. Sabe qual que era o grande projeto de Deus? Através de Abraão, Isaac, Jacó? É que aquilo que Abraão tinha, Isaac pudesse continuar. É que aquilo que Isaac tinha, Jacó pudesse continuar. É que aquilo que Jacó tinha, seus filhos pudessem continuar. Essa é a vontade de Deus para nós, queridos. É que aquilo que nós temos hoje, que recebemos dos nossos pais, dos nossos antepassados, dos nossos avós que oraram por nós, que nós possamos carregar esse bastão até o dia que os nossos filhos vão dar seguimento nisso. E a nossa geração será uma geração abençoada. Amém? Muitos estão aqui, são fruto de orações que quem sabe você nem sabe, queridos. Eu já contei para vocês. Eu tive... A minha avó, ela faleceu acho que faz uns 2 ou 3 anos. Mas ela foi sempre uma mulher de oração. Ela tinha vários problemas, a gente sempre conhecia ela. Ela estava orando, estava buscando o Senhor. E ela tinha uma fé tremenda. Uma vez ela estava com uma doença, uma enfermidade. Depois do culto, acabou o culto. Eu fui para casa do meu pai jantar lá. Ela me chamou no quarto e falou, filho, você ora pela avó? Falou, ora. Ora porque a avó tem fé na tua oração. E eu orei por ela, queridos. E ela disse que foi curada. Às vezes nós não temos fé para orar por uma dor de cabeça, queridos. Às vezes nós vemos as coisas ruins acontecendo e não temos fé para dobrar os nossos joelhos e clamarmos ao Senhor. Às vezes estamos sem dinheiro, estamos passando situações precárias e começamos a murmurar, começamos a reclamar, começamos a rejeitar aquele momento. Não desfrutamos a oportunidade que Deus está nos dando de dobrar os nossos joelhos, agradecemos e pedimos, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão na minha vida. Eu creio que Deus está escrevendo um novo tempo para nós, queridos. Um tempo onde vamos aprender a dobrar os nossos joelhos todos os dias, se for preciso, e orar ao Senhor. E falar, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti, Senhor, eu não estou conseguindo enxergar uma luz no fim do túnel. Eu preciso de Ti, Senhor. Quero ensinar os meus filhos a serem filhos tementes ao Senhor. Quero ensinar os meus filhos a serem melhores que eu, Senhor. É isso que o Senhor quer levantar nesse tempo, queridos. Se coloca de pé para nós.